Fala turma, tudo bem? Ó, esse vídeo é o mais didático possível, por isso que eu tô aqui, ó, tá vendo? Lousa, né? E eu quero contar um pouco para vocês do processo de decisão para você acelerar no Airbnb. Então, se você ainda não começou, se você vai receber o teu apartamento, o teu imóvel, ou se você tem aquela casa na praia, no interior, sítio, chácara, seja onde for, eu posso te dizer que o Airbnb pode te dar muito dinheiro, tá? Existe um caminho para você fazer o dobro ou mais de um aluguel convencional, mas não é tão simples assim como se fala. Né? Você já deve ter visto esses corretores que, compra aqui esse imóvel, que a rentabilidade dele no mês é tanto, e você rapidamente tem um retorno muito rápido. Importante você entender, eu teria tudo para concordar aqui, né? Porque para mim é bom, o meu negócio está muito relacionado a isso, eu ia poder te dizer, é isso aí, compra qualquer tipo de imóvel, acredita no que ele está te dizendo, porque o Airbnb sempre vai dar muito lucro. Mas só que isso é conversa fiada, não é verdade. Você tem que entender do negócio, você tem que compreender, estudar, e aí você vai ter um caminho. Eu vou contar um pouco aqui, já deixei até um pré-desenho aqui para contar para vocês, né? Como que você compreende essa história. Tá? Esse vídeo é didático, é rápido, direto ao ponto, então a minha ideia é te explicar onde está a verdadeira oportunidade para você ganhar dinheiro dentro do Airbnb, tá bom? E vou te explicar aqui, na verdade, qual é o grande erro de quem começa errado ou faz tudo que não é para fazer no começo. Então, meu nome é Fábio Beraldo, como vocês sabem, estou no Airbnb há 8 anos, tenho mais de 1000 alunos na minha mentoria, tenho uma empresa chamada Anfitrião de Elite, anfitriãodeelite.com.br, onde a gente administra mais de 80 imóveis no Brasil e Orlando, nos Estados Unidos. Comecei em 2017 e eu passei por essas dúvidas que eu vou contar para vocês aqui. Eu começava sempre exatamente no ponto do erro. Ao invés de eu pensar nisso que eu vou explicar para vocês aqui, né, que é o básico, eu começava com a ideia errada de vou fazer um anúncio, né? Vou fazer um anúncio porque o que eu quero? O que eu quero ganhar com isso? Eu quero ganhar um Pix na minha conta. Gente, todo mundo quer isso. Pô, eu tô vendo dinheiro. Eu tô vendo dinheiro, então eu quero o quê? Ganhar dinheiro. Quero Pix na minha conta. Então, eu vou começar o quê? Com um anúncio. Eu preciso ganhar dinheiro no Airbnb. Pega essa casa e manda bala nela para você ganhar dinheiro no Airbnb. Né? É o que todo mundo pensa. Ou acredita nisso. Né? Vou comprar um apartamento na planta, porque o corretor me disse que agora eu vou ganhar fortunas com isso daí. Olha, eu vou dizer para vocês que eu ouço muita gente, né, que comprou apartamento acreditando numa história aí fantástica e não ganhou, né? E ganhou bem menos do que foi prometido, porque o mercado não dá salto, a natureza não dá saltos, e você tem que saber o que você está fazendo. Então, parabéns porque você está aqui aprendendo, né? Então, o grande erro é você começar pensando no dinheiro e no anúncio. Porque o primeiro passo, se você está começando ou vai começar agora, é você pensar aqui, ó. Passo número 1. Passo número 1, a tua casa, tá? Pensa na tua casa. E aí, ao pensar na casa, né, você vai ter que construir uma ideia, né, de compreensão sobre quem é a pessoa que pode visitar a tua casa no Airbnb. Muito bem? Então, quem são essas pessoas que estão aqui, né? Quem são essas pessoas? Quem é o público deste local? Existe um conceito científico que diz o seguinte: quando você tem um problema, eu uso muito isso na minha vida, tá? Quando você tem um problema, né, um problema grande, médio ou pequeno, seja lá qual for, ao você escrever o problema, quando você escreve o problema, você já resolveu 50% dele. Olha que interessante. Quando você escreve o problema, você já resolveu 50% dele. É uma verdade absoluta, tá? Então, por que isso é verdade? Porque quando você escreve, você começa a definir exatamente quais são os pontos críticos para você. Porque tomar uma decisão muito grande e resolver tudo de uma vez só é muito difícil. Tá? Agora, quando você escreve, você entende com clareza por onde começar, que é o que eu estou te falando aqui. Não começa por aqui, começa por aqui. Qual é a tua casa e para quem é esta casa? Vamos entender quem é essa pessoa que pode alugar o teu imóvel no Airbnb. E aí, quando você entende quem é essa pessoa, as perguntas que são assim, ó, quanto dinheiro ela pode... Faça as perguntas. Quanto dinheiro ela pode pagar
para ficar um final de semana na tua casa? Quem é essa pessoa? Entende? Né? Ela viaja em família? Ou ela viaja sozinha? Né? Que tipo de mobília ela está procurando no imóvel? Né? Começa a se fazer essas perguntas. Isso em marketing se chama definição da persona. Quando você entende isso, né, você começa a conseguir fazer conta. Você começa a falar, bom, peraí, a minha cidade ela tem potencial para receber turismo, ela tem potencial para receber hóspedes. Esse tipo de hóspede que eu estou escrevendo aqui, ele pode visitar minha casa? Qual é o dinheiro que ele pode pagar num final de semana? Com quem ele viaja? Qual é a mobília? E você pode abrir mais 10 perguntas aqui. Aí você começa a ter clareza para construir um plano de trabalho. E esse plano vai começar na tua casa, porque você vai focar esta casa para este público que você definiu. Esse é o primeiro passo. Aí você nem está pensando em anúncio ainda. Você nem está discutindo ideia de anúncio. Tá? Você está construindo um caminho para que você possa fazer um trabalho na tua casa para receber um público e ganhar algum dinheiro que você já está prevendo como é. Mas sabe como é que eu vou prever então? Né? Como é que eu construo uma previsão do dinheiro que eu posso ganhar com esse imóvel? Existem vários caminhos. Né? E não é chute. Tá? Não é igual, porque a imobiliária, a corretora, quando ela quer te vender um imóvel, ela constrói essa conta. Só que ela constrói essa conta jogando lá para cima, para que você acredite numa ideia que normalmente não é verdade. Tá? Você vai fazer um planejamento real. Com base em quê? Olha, você vai consultar se antes, ao invés de ir no Airbnb para fazer o teu anúncio, você vai no Airbnb, já vou te dar uma dica prática. Você vai no Airbnb, numa data para frente, joga 2 meses para frente, porque se você colocar numa data de curto prazo, os imóveis normalmente estão alugados. Então vamos supor que você tem um imóvel na cidade de Florianópolis. Né? Então você vai, imagina que você quer pôr ele no Airbnb, você vai no Airbnb, escreve Florianópolis e joga lá 2 meses para frente, a data. Coloca, por exemplo, de 10 de fevereiro a 20 de fevereiro, um exemplo. Ou você coloca um final de semana, né? Para X pessoas, que é a quantidade de pessoas que você prevê que vai caber na tua casa. Tenta achar esse público, porque você já tem uma noção, a partir disso, de quais imóveis aparecem e quanto custa um imóvel desse porte na tua cidade. Você se compara com alguém, né? Com quem você compara o teu imóvel aqui, né? E aí você, tendo essa base de comparação, você começa a construir, bom, peraí, estou vendo aqui que imóveis mais ou menos do meu perfil, né, do imóvel igual ao meu, em Florianópolis, aos finais de semana, eles estão alugando bem lá numa faixa de R$700 para um final de semana. Então, se eles alugam por R$700 no final de semana, se o cara aluga 4 finais de semana, que é só 25% de ocupação, você não precisa exagerar. Se você alugar os 4 finais de semana a R$700, você vai ter R$2.400. É uma previsão. É exata? Não, gente, não é exata, tá? Mas você tem uma previsão que você só com 25% de ocupação, que é uma conta baixa, bem baixa, tá? Só com 25% de ocupação, você consegue fazer R$2.400 por mês, tá bom. Você tem uma ideia ali. Então, se você dobra essa ocupação, você já sabe que você ganha o dobro. É uma previsão. Só que ao olhar os anúncios, você já começa a construir esta ideia. Quem é o teu público? Aí, com essa visão, você já começa a construir um caminho. Quantas camas eu preciso colocar? Qual é o tipo de enxoval? Qual é a experiência que eu vou entregar para o hóspede? Tá bom? E a partir disso, você começa realmente a construir, de fato, um anúncio que pode ser muito potente dentro do Airbnb, devagar. Sugiro que você faça um checklist. Um checklist de atividades, começando com a casa e o público. Depois você vai para outros passos. É muito complexo se você tentar resolver tudo. Começa com uma previsão. A minha casa está nessa posição, no Airbnb ela pode gerar essa receita para esse grupo de pessoas e para atender este público, eu preciso colocar na minha casa essas coisas. E você já tem um caminho. Pelos anúncios que estão rodando no Airbnb, que já estão dando certo, que já estão crescendo, você consegue ver o preço, a agenda, a quantidade de hóspedes desses anúncios. E você já tem uma previsão mais ou menos assertiva do que você pode fazer. Eu sugiro que você faça um checklist, comece por aqui. E a partir desses passos, você tem um processo de construção para
ter uma clareza de quanto você vai gastar, né, para deixar esse imóvel pronto. Porque não adianta sair fazendo de qualquer jeito. Atendendo essa persona, né, que é esse grupo, e tendo uma visão de quanto você vai gastar, você já começa a ter um plano bom. Então eu consigo colocar o meu imóvel no ar em 3 meses, 6 meses, porque eu tenho esse orçamento. Eu vou conseguir esse dinheiro de tal forma a ponto de eu colocar o meu imóvel em tanto tempo no ar. E aí você começa a acertar. Aí o anúncio é a última coisa. Porque você vai preparar, organizar, bater foto, fazer o movimento todo da tua equipe e fazer o anúncio subir. Não cometa o erro de pensar no dinheiro em primeiro lugar, ou no anúncio em primeiro lugar, né? Pensar, quero ganhar dinheiro, vou ficar milionário. Você já sabe que isso é conversa para boi dormir, tá? Esse negócio de dinheiro fácil, né? Quantas vezes a gente está vendo campanhas aí na internet do cara saindo de Ferrari, vem aqui, né? Olha o que eu fiz. No fundo você vai ver que é tudo conversa fiada. Então, põe os pés no chão, organiza com calma, monta um planejamento, saiba que não vai ser fácil. Não vai ser moleza, mas eu posso te garantir, existe um caminho para você ganhar o dobro ou mais de um aluguel convencional no Airbnb. Se isso não fosse verdade, eu não estaria aqui, eu não teria mais de 1000 alunos na minha mentoria e tanta gente que está fazendo. Só que eu percebo que as pessoas que dão certo são as que sabem organizar com tranquilidade e começando por esse processo aqui. Obrigado, segue o meu canal, @ofabioberaldo no Instagram. Aqui curte, se você gostou, põe tua pergunta que eu mesmo vou responder também nos comentários aí. Beleza? Um grande abraço, muito obrigado, turma. Valeu!